Quer assistir nossos conteúdos e ser sempre avisado quando tivermos novos vídeos em nosso canal? É fácil, basta se inscrever no canal TV FEC SC e clicar no sininho que aparece ao lado para ser notificado sempre que tivermos novos conteúdos. A pergunta é a seguinte: existe receita eficaz para evitar perturbações e constrangimentos, ou ainda alguma fórmula para acelerar a mediunidade e evitar o sofrimento? Nós sempre atrás de receitas, né? A receita eficaz para qualquer saída de processos perturbadores é a construção de uma pessoa de bem, que possa, portanto, sintonizar, estar sempre em conectude com os espíritos mais elevados. Seria essa a fórmula, quer dizer, nós podermos ir nos ajustando a um procedimento mais equilibrado, mais fraterno, né, em consonância com a lei divina. Agora, fórmula assim entendida como um procedimento, né, um protocolo, efetivamente terá que vivenciar a experiência e ir se adaptando aos estudos, né? Quando for o momento, a própria educação da mediunidade, né? Mas isso poderá ser enfrentado de uma forma mais fácil, mais difícil, de acordo com as características da própria pessoa. Obrigada, senhor. Jacobson, por favor. Com o tema mediunidade e sintonia, nós fizemos a seguinte questão. Muitos espíritos assumiram compromissos para retornar ao corpo físico como médiuns e falharam, cedendo às tendências pessoais e caindo na armadilha dos vícios, conforme nos informa o espírito André Luiz no livro Os Mensageiros, capítulo 41. Pergunta: será que a capacidade de sintonia com os desencarnados expõe o médium a um grau mais elevado de influenciação? Todos nós sofremos a influenciação, positiva ou negativa. Na medida em que a nossa capacidade perceptiva ou capacidade receptiva mediúnica, que é uma expressão que André Luiz utiliza no livro Nos Domínios da Mediunidade, capacidade receptiva, ela se amplia, obviamente que eu fico sujeito a uma percepção mais ampla de um leque maior de espíritos, se é que eu pude compreender bem a pergunta que foi feita. Ou seja, na medida em que a minha possibilidade perceptiva se amplia, eu vou ter uma percepção mais ampla. Daí o maior cuidado que eu devo ter com o meu próprio pensamento, para que eu não venha a sofrer nenhum desequilíbrio. Há um caso interessante nos domínios da mediunidade, o fenômeno Ambrosina, em que ela fazia um atendimento público e que o mentor criava um campo de proteção em torno dela, e o espírito comunicante tinha que ter autorização do mentor para se manifestar. E ele conectava com o mentor e com o médium ao mesmo tempo. Ele diz que se a Ambrosina captasse todo tipo de pensamento que estava no ambiente, ela poderia até ficar enferma. Então, muitos de nós ficam enfermos por uma captação excessiva de pensamentos, porque não faz nenhuma triagem, não tem nenhum cuidado consigo mesmo, e orações e tudo mais. Então, o indivíduo pode sofrer, sim, uma influência perturbadora. Também depende da sintonia, né, que ele realmente realiza. Se algumas das senhoras quiserem também complementar, podemos deixar essa... Eu esqueci de dizer, tá? Esqueci de falar. Agora para Marta. Jesus nos conclama a perfeição quando diz: sede perfeitos. Sabemos que a perfeição é fruto de muitos milênios. A pergunta nossa é a seguinte: qual médium se poderia qualificar de perfeito
conforme o próprio codificador faz no Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 226? Nenhum. Nenhum. Nenhum médium pode se dizer perfeito. Nenhum médium, como no estado evolutivo que nós encontramos, nenhum ser humano. A perfeição é a nossa meta, é o nosso objetivo final. Chegarmos a um estado de espírito puro, um espírito que já passou por todas as escalas evolutivas e já temos o conhecimento necessário, suficiente, e a moral também necessária. Não existe médium perfeito. Não existe realmente. Que triste, né? Muito bem. Para a Sandra, novamente, é um pouquinho comprida a pergunta, mas eu entendi que assim ficaria mais claro até para a sua resposta. Um dos grandes desafios da mediunidade é a sua interrupção por motivos em que o psiquismo do médium reprime a sensibilidade, por medos, por traumas, por dúvidas obsessivas, etc. Ou por fatores externos que influenciam negativamente o comportamento psicológico do médium, como relacionamento interpessoal, competições, movimentos afetivos, em que o médium, então, se recusa a trabalhar ou na instituição ou com os colegas. A pergunta é a seguinte: a faculdade impedida de manifestar-se pode trazer consequências orgânicas e levar o médium ao desequilíbrio e à enfermidade? Nestas condições referidas, sim, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Porque ele veio para o exercício e deve, se está apto ao referido exercício, se apresenta as condições de equilíbrio e de estudo suficiente, se oferecer ao trabalho. E estas questões outras que sim atuam, sem dúvida alguma, deverão ser trabalhadas, ele deverá trabalhar isso em seu mundo íntimo, para que isso o iniba cada vez menos e que ele possa ir produzindo cada vez melhor, com melhor qualidade. É um processo de educação. Né? Por isso, a expressão educação mediúnica, entendido que há também aí um desenvolvimento mediúnico, da potência em si, mas a expressão educação mediúnica ela é feliz por isso, porque eu tenho que me educar como médium para poder viver com todos esses desafios, faz parte da experiência. Um dos motivos que nos gerou elaborar essa pergunta foi justamente pelo fato de haver uma preparação orgânica do médium, né, no seu reencarne, e aí o medo, as dúvidas, os traumas, poderiam realmente desconectar com aquele comportamento anterior, com a preparação, já que se diz que o frio é conforme o cobertor, né? Como ele pode simplesmente deixar de cumprir sem sofrer consequências? Ainda que ele pudesse evadir-se de uma responsabilização durante a encarnação, com certeza seria desagradável as consequências pós-encarnação e reencarnatórias. Né? É um dos casos, aliás, descritos na obra que eu referi, Os Mensageiros, diz com isso, dele ter se negado ao trabalho. Né? Verdade. Eu estou enjoando um pouquinho, insistindo um pouquinho, mas eu tenho uma dúvida ainda, que é dúvida, eu sei que de muitos. Né? Com relação, eu coloquei ao comportamento interpessoal,